Num sábado à tarde, com os amigos, início de pedal, sofri um acidente grave, ou gravíssimo, algo que muda a vida de muitas e muitas pessoas, como mudou também a minha. Fiquei desacordado, fui resgatado pelo SAMU, graças à tranquilidade dos amigos, das pessoas que estavam junto. Fui atendido rapidamente, precisei ficar 4 dias internados. Passei por momentos aí muito difíceis, eu tive múltiplas fraturas, precisei fazer cirurgia. Fraturas no quê? Como que foi esse teu acidente? Então, não sei se na imagem aqui vai aparecer, mas durante o meu acidente eu tive uma abertura frontal de toda essa parte aqui. Então essa pele aqui ficou totalmente aberta, ficou quase que o olho exposto. Eu estava tendo espasmos, inclusive, né? Fiquei desacordado por um bom tempo. A memória, ela fugiu alguns minutos, não sei quanto tempo, desse pedal. Ele simplesmente desapareceu da minha memória. Tenho flashes das coisas que aconteceram, das pessoas que me socorreram, mas não tenho uma íntegra disso. Hoje eu tenho 6 platinas, reconstruindo essa parte do crânio, e 36 parafusos para fazer a fixação. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roberto Carlos de Souza, sou jornalista e aqui a gente conversa com pessoas que nos inspiram com suas histórias de vida, nos inspiram com seus ensinamentos. E hoje nós vamos conversar com Gelson Grando. Ele teve algumas experiências de quase morte e ele vai contar pra gente como é que foram essas experiências. Fica ligadinho que ele já conversa com a gente por aqui. Chegada triunfal! Chegada triunfal! Vencemos o primeiro dia! Com certeza! Isso aí, Gelson! Tá aí quem tá te esperando aí, ó! O menino da porteira! Tem que ficar esperando os teba é doce! Tô aqui em cima cansada de esperar já! Vamos! Vamos que você tá atrasando meu treino! Vamos! Então, quando a gente pensa em contar a nossa história, né? Então, eu, Gelson Grando, vou contar a minha história hoje. O que é a tua história? Então, quando você tem as perspectivas de um menino que nasceu na Boa Vista do Chupim, de parteira, então nem no hospital não foi, aí você consegue relembrar e reviver momentos que te trazem até aqui hoje. Quais são as perspectivas? Então, me recordo e comento com meus filhos, com amigos, que quando estudava lá no colegial, escutávamos muito na escola, nos jornais, nos telejornais, um país subdesenvolvido, muita fome, sem perspectivas. E a gente pensar no que a gente chegou, aonde a gente está, a gente consegue ver que a gente teve um salto gigante, tanto quanto o país, tanto quanto uma perspectiva minha, de alguém que nasceu lá no interior, morando muitas vezes até de agregados quase, sem uma junta de boi, meus pais. Trabalhar por dia para os outros para poder pegar uma junta de boi para lavrar. E antigamente tinha muito, né, junta de boi no interior. Hoje as pessoas nem sabem o que é uma junta de boi, né? Existia muita dificuldade nessa época, Gelson? Existia muita dificuldade. Hoje você fala em quantitativos, não vou nem numerar quantitativos por alqueire, por hectare. Antes você plantava numa maquininha de... Maquininha de mão. Maquininha de mão. Sim. Então, cada verga você tinha que percorrer com uma junta de boi até o final da lavoura, voltar... O que é verga? Porque vai ter gente que vai estar vendo o vídeo e não vai saber o que é verga. Então, a verga é quando o arado passa na terra e vai abrindo ela. Então, ali é a verga, onde era feita a limpeza da terra, onde ela era também deixado mais frouxa, mais amolecer a terra. Virava a terra para poder fazer o plantio ali. E também era uma forma única que existia, que tinha, e que também trazia muita erosão. Então, hoje plantio direto, você não ara mais, você não afrouxa a terra, a chuvarada também não leva embora os nutrientes.
Então, as técnicas que existiam. Sim, na época era Na isso época que se tinha. era o que se tinha. Então quem tinha lá um agralezinho, que é os menorzinhos tratores hoje usado mais para jardinagem, era o agricultor forte, que conseguia passar com um arado um pouquinho maior, com uma grade um pouquinho maior, uma plantadeira com 2, 3 linhas. Hoje as plantadeiras com 12, 16, 20 linhas. Então hoje cada passada na lavoura você tinha que passar um dia inteiro fazendo. Isso depende do local, né? Porque tem Depende essas do local. grandes fazendas aí que pegam Mato Grosso, Bahia, e os caras andam com várias máquinas com plantadeiras gigantescas. Exatamente. Né? Hoje tudo automatizado, então Sim. o trator vai sozinho, faz. Mas antigamente não, era na dificuldade. Com 6 anos de idade, então saí meio jovem, bem novo do sítio. Então meu pai teve uma oportunidade de dar aquele pedacinho de terra por uma pequena porcentagem. Aqui na nossa cidade todo mundo conhece os frangueiros, né? Então o pai na época trocou 2 alqueires. Frangueiro caminhão. Caminhão frangueiro que puxa frango aí para sim. antiga Sadia, antiga Sim, BRF hoje. hoje BRF. 30% de um caminhão. O meu pai trabalhava sozinho de motorista praticamente 24 horas por dia. Dormia, comia nos intervalos para poder trazer também uma segurança alimentar, uma segurança de ter as coisas para a família poder crescer. Então, meu Como pai que foi isso? Ele trocou a terra toda por 30% de um caminhão. Então você analise toda a terra Sim. que ele tinha por 30% de um caminhão, e hoje nem tem mais, quase rodando pela nossa cidade, um PERC. Um perquinho, um caminhãozinho pequeno. O que eu me pergunto não é nem a questão de trocar, nem a questão de tamanho de terra, não isso, mas o fato da coragem de trocar o sustento todo por uma outra forma de sustento que até então eu acredito que não sabia como trabalhar com caminhão. Então é nesse ponto que eu tenho muito orgulho de saber que ele foi arrojado. Então tem momentos que você tem que arriscar. Um risco que ele correu e que com todo esforço, o trabalho, claro, não veio nada de graça, mas aonde a gente conseguiu chegar hoje depende muito do que ele trabalhou lá atrás. Será que foi planejado esse risco na época? Olha, não sei, mas hoje você sabe que tem que ser planejado o risco, né? Mas naquela época, será que teu pai sabia? sabe que é uma pergunta que eu nunca fiz, mas é uma pergunta bem pertinente para mim fazer para ele. Se ele conhecia realmente o risco. Ele foi arrojado, foi uma pessoa que acreditou, primeiro de tudo acreditou no potencial dele. Que vem de encontro com que realmente a gente tenta levar, pelo menos essa palavra aqui no canal, de autoconhecimento. Então ele teve um autoconhecimento assim de acreditar, de falar assim, não, eu vou fazer. Que bacana, uma experiência assim, um ensinamento pra gente muito, muito legal, né? Muito bacana assim. Como diz, tem um livro do Flávio Augusto, não sei se tu conhece, que o Flávio Augusto ele fala assim, ponto de inflexão. E tem um momento na vida que a gente chega numa bifurcação. Eu escolho seguir conforme eu tô ou eu escolho mudar. Então eu chego num ponto que eu tenho que escolher ou pra cá ou pra cá. Mas eu tenho que escolher. Então ele chegou num ponto de inflexão e fez a escolha dele. E uma coisa importante quando você fala em conhecimento, se conhecer os riscos, né? Então meu pai foi um empresário com 4º ano colonial. Então, talvez hoje os jovens, os adolescentes não saibam o que é isso. Mas dentro de uma mesma escola, numa mesma sala de aula, tínhamos lá o 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano com uma única professora atendendo todos. Ensinando alfabetização para uns, matemática para outros. Física, química, biologia não existia. Então era história, geografia, matemática, português. E 4 turmas na mesma sala de aula. E era uma época que se respeitavam os professores. Né? Se respeitava absurdamente os professores. Então talvez o aprendizado nesse sentido tinha menos oportunidades, mas ao mesmo tempo se conhecia muito bem a importância daquela oportunidade, que era o aprendizado, era o único disponível. Então as crianças caminhavam quilômetros a pé para ir para a escola. Que hoje é motivo até de riso, de chacota de alguns jovens, né? Quando se conta esse tipo de história, que não tem nem noção, porque hoje se o ônibus não passar na porta de casa, se tiver garoando, né? Uma chuva fraca,
já não sai de dentro de casa para ir para a escola. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais se constroem pessoas fracas, né? Porque eu vejo que nessa época tinha muita dificuldade, mas vinha o negócio de casa, ó, tu tem que estudar, porque os pais sabiam, né, que o estudo tinha que ser feito, né? O que você aprende com tudo isso, Gelson? Eu aprendo que você, tendo necessidades, às vezes te faltando aquele, não digo nem que seja algo que não tenha necessidade para ter para a tua vida, mas que você consegue sobreviver. Meus pais moravam na Barra do Lajeado Grande e tinham que vir próximo à linha Marília, na casa dos meus avós. Isso dá mais ou menos quantos quilômetros? Uns 5, 6 quilômetros, geralmente a pé. E no meio desse caminho tinha a comunidade da Boa Vista com a famosa bodega, onde tinha o Suspiro, Maria Mole, bala, chiclete. Então meus pais faziam 1 quilômetro a mais do que isso para não passar na frente, porque não tinham condições de comprar um Suspiro. São coisas que marcam, mas que são importantes para a gente lembrar o valor das coisas. Que hoje a gente tenta passar esse valor para os nossos filhos, mas será que eles vão entender? Está tudo tão fácil, está tudo tão na mão. Talvez não entenda porque não está sentindo na pele, ou nunca vai sentir na pele. Então a gente fala assim, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Mas, e o que eu tive? Todo esse ensinamento, toda essa oportunidade, eu também não estou dando para os meus filhos. A partir do momento que eu entrego tudo na mão deles. E isso eu tenho muito orgulho, tá? Tenho críticas de algumas pessoas, que os meus filhos, o meu mais velho, trabalha praticamente há 6 anos na empresa. Ele tem 18 para 19, então com 13 para 14 anos começou a trabalhar. O do meio, quando completou 13 anos, começou a trabalhar na empresa também. E ambos estão fichados na empresa, carteira assinada, recebendo seu salário, 13º, férias, tudo certinho. E se você perguntar para eles hoje, vocês querem ficar em casa? A resposta deles vai ser não, porque eles sabem o valor do que eles estão ganhando lá. Então é importante esse aprendizado. Você fala, os filhos, crianças têm que estar brincando? Tem que estar brincando. Mas mesmo na brincadeira tem que saber a responsabilidade do que está acontecendo. Isso eu tento trazer para os meus filhos. Sua empresa é uma construtora. Os teus filhos estão na gerência da construtora, com certeza. Não, com certeza não. Então, pode ser surpresa para muitos, ambos começaram no chão de fábrica, juntando a sujeira que os outros produziam, varrendo, organizando, para conhecer todo o processo. Porque a partir do momento que você entrega uma empresa para um filho, que chega já querendo mandar, que ele é o chefe, ele não entendeu nada. Então ele tem que entender todo o processo. E ambos estão crescendo, ambos estão conquistando o seu espaço, mas ainda hoje tem muitos superiores acima deles. Eles têm que respeitar quem está na frente deles. É o filho do dono? Não. É funcionário, tem horário para cumprir, tem que bater ponto para chegar, ganha hora extra igual os outros. Não é porque ficou meia hora a mais, é filho do dono, não vai bater o cartão, não, vai bater, vai ganhar hora extra. Mas ao mesmo tempo, vai galgando as oportunidades. Conforme merecimento. Conforme merecimento. Vão assumir a empresa? Talvez. Talvez não seja o que eles querem para eles, mas pelo menos eles vão entender qual é o processo. De onde que surgiu a ideia de montar a construtora? Então eu estava há 12 anos em Florianópolis, casado já, então tinha nascido meu primeiro filho, então nós dois trabalhando, eu e minha esposa, só tinha licença maternidade, creche longe, íamos ver os filhos, ou o filho no caso, muito tarde da noite. Talvez ia chegar em casa dormindo. Aí começou os pensamentos, por que ficar aqui? Então ganhava muito bem, tinha uma empresa legal em Florianópolis, começou a surgir essa ideia. E o meu pai, novamente ele, sempre com aquela ideia de montar um materiais de construção, e ele já começou a ver uma sala comercial, começou a puxar tijolo para o prédio, e nesse período aí o meu pai foi conversando também com o Vinícius Antonel para montarmos um materiais de construção. Gostei da ideia, consegui convencer minha esposa a sair de uma capital, vir para longe da família, para o interior do Paraná. Chegando aqui, o Vinícius, sócio da Antonella Materiais de Construção, ficou com medo dessa mudança, de sair, montar um material de construção e aquela garantia do emprego que ele tinha, do salário que ele tinha, ficou um tempo. Nesse período, para sobreviver, eu fui trabalhar de motorista de frangueiro. Então, um caminhão que puxa
frango. Novamente o frangueiro. Novamente o frangueiro. Então, trabalhei 2 anos de motorista. Começamos lá algo pequeno, mas coragem muita coragem. Então trabalhamos aí muito de sol a sol. Durante 10 anos fui sócio da Antonello Materiais de Construção. Depois desse período de 10 anos, os outros 2 sócios compraram a nossa parte. Aí surgiu a Grando Shopping Imobiliário. Nessa ideia, juntou a outra irmã do meio, que é a Josiane Grando. O que ocasionou tudo isso nesse período? Ocasionou um crescimento profissional de ambos. Grando Shopping Imobiliário. Então a gente pensou em algo que o cliente pudesse chegar lá, ter aquisição do lote através da imobiliária, ter a parte de financiamento e junto teve a Cauana Bedrabim como parceira de arquiteta. Então a gente conseguiu montar nesse núcleo tudo o que precisava para a pessoa realizar o seu sonho. E hoje podemos dizer assim com muita felicidade que somos uma empresa que está crescendo e já é vista por muitas pessoas na nossa região. É uma empresa que já criou um nome, já é respeitada, direta e indiretamente, hoje 70 a 100 pessoas. Se eu precisar hoje o número de pessoas, eu tenho que parar para contar. Mas são muitas famílias que vivem ao entorno desse nosso empreendimento. A gente vai entrar agora um pouco mais no particular agora, que nós vamos falar especificamente sobre um fato na tua vida, que você sabe qual é, o que eu gostaria que você contasse sobre um fato, talvez o que mais marcou a tua vida. A gente gosta muito de mountain bike, gosta muito de pedalar. E num sábado à tarde, com os amigos, início de pedal, eu sofri um acidente. Algo que muda a vida de muitas e muitas pessoas, como mudou também a minha. Fiquei desacordado, fui resgatado pelo SAMU, graças à tranquilidade dos amigos, das pessoas que estavam junto. Fui atendido rapidamente, precisei ficar 4 dias internado no regional, em Francisco Beltrão. Passei por momentos aí muito difíceis, eu tive múltiplas fraturas, precisei fazer cirurgia. Fraturas no quê? Como que foi esse teu acidente? Então, não sei se na imagem aqui vai aparecer, mas durante o meu acidente eu tive uma abertura frontal de toda essa parte aqui. Então essa pele aqui ficou totalmente aberta, ficou quase que o olho exposto. O Robertinho estava junto lá, visualizou o crânio exposto. Estava tendo espasmos, inclusive, né? Fiquei desacordado por um bom tempo. A memória, ela fugiu alguns minutos, não sei quanto tempo, desse pedal. Ele simplesmente desapareceu da minha memória. Tenho flashes das coisas que aconteceram, das pessoas que me socorreram, mas não tenho uma íntegra disso. Como foi meu acidente? Não posso precisar. Hoje eu tenho 6 platinas, reconstruindo essa parte do crânio, e 36 parafusos para fazer a fixação. E nesse mesmo dia eu fraturei a cervical 1, então tem um pedaço dela que está quebrada. E essa vértebra também não foi vista pelos médicos. Mas como eu continuei sentindo dor, depois de outros exames é que foi diagnosticado uma vértebra quebrada. Então podia ter ficado paraplégico, tetraplégico, muitas outras coisas poderiam ter acontecido. E as pessoas perguntavam assim: você nunca mais vai subir numa bicicleta? Quem vem lá tendo que andar quilômetros e não poder comprar um suspiro? O que é um acidente na vida? Você vai se deixar derrubar por uma pedra que está no teu caminho? Não, você tem que pensar que aquele tombo tem que te trazer conhecimento. O que mudou para a minha vida hoje? Continuo pedalando e penso em pedal o tempo todo, penso em estar com os amigos, penso em estar por essa nossa cidade maravilhosa e por outras cidades. Tive a oportunidade de fazer o Caminhos da Fé, 1 ano depois do meu acidente, pedalando, justamente para tirar essa... Para agradecer. Para agradecer. Então foram 318 quilômetros de pedal em agradecimento. O que você vai fazer com a tua vida? Você vai parar naquele obstáculo? Se você sofrer um acidente de carro, você vai andar a pé a vida inteira? Não vai mais viajar? Não vai mais sair de dentro de casa? Então o que acontece na tua vida
é para aprendizado, não é para te paralisar. Esse fato, esse teu acidente, Gelson, qual que é a lembrança, a sensação que você tem? É uma sensação de emoção? É uma sensação de gratidão? O que você sente quando lembra? É uma sensação de gratidão, porque eu tive, nesse período de acidente, você é um dos casos, Luiz Cantelli, Vânia e muitas outras pessoas que estavam junto, o apoio, em você poder agradecer pela vida. Durante esse período do acidente, eu lembro muito bem, para mastigar uma alface, a dificuldade de mastigar uma alface. E você tendo alface, você tendo carne, você tendo tudo ali na tua frente, a gente aprende a valorizar coisas simples. O simples mastigar uma alface, que é algo que todo mundo pode ter oportunidade. E aquele momento ali de você fazer a tua cirurgia, depois você poder mastigar, você poder, que você dá valor. E quantas pessoas me apoiaram, quantas pessoas estiveram junto comigo. A oportunidade de você pensar em, você podia ter morrido. O que eu fiz com a minha vida? O que eu preciso fazer daqui para frente? O Gelson que sofreu um acidente deixou de errar? Não, é muito difícil, a gente é muito imperfeito. Mas muitas coisas eu repenso muito antes de tomar uma atitude. A gente muitas vezes é inconsequente, talvez eu continue sendo, agora eu tenho mais consciência disso. Nos próprios pedais, eu tenho muito mais atenção, não deixo de descer embalado, mas eu penso muito mais no ambiente, no que pode acontecer. E procuro estar junto com as pessoas e cuidar delas também, porque eu sei que o que aconteceu comigo não é algo legal, mas que não pode me paralisar e não pode paralisar ninguém. A gente pode falar que o teu caso foi uma experiência de quase morte? Podemos dizer que quase morte. Porque houve inclusive relatos médicos, né? Tive a oportunidade de conversar com os médicos que me atenderam depois, que foi algo muito grave. E eu tenho muita fé, e isso é uma das coisas que também me fortalecem, é que nada também é por acaso. E que nas mãos de Deus tudo é possível. Então, o que poderia ser paraplegia, tetraplegia, foi uma oportunidade de um autoconhecimento. O que hoje, se as pessoas que estão vendo esse vídeo pudessem estar frente a frente para você, e você pudesse resumir em uma frase, o que você diria para a pessoa hoje? Aproveite a vida, não deixe as coisas passar. Seja bom com quem está com você, porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Então não deixe passar as oportunidades. Às vezes salte de cabeça naquele teu sonho, porque talvez amanhã você não tenha tempo para realizar mais ele. Você pode ter construído um império, mas de que vai adiantar aquele império depois que você morreu? Se você não deixou um legado, se você não deixou algo preparado, se você não deixou a tua família firme, forte, faça hoje o que você puder fazer, para amanhã você não vai ter oportunidade de se arrepender. Então faça hoje. Você pensava nesse formato já, antes? Um pouco eu pensava, porque eu tive uma outra experiência também que poderia ter sido fatal. Em 2005, eu levei um choque de 13 mil volts. Caramba! Então, já tem algumas experiências aí meio drásticas. 13 mil volts. Eu sou formado em eletrônica e eletrotécnica. Então, para quem entende de elétrica, ou para quem nem entende de elétrica... Entende, um choque de 110 já é... 110, 220 já é assustador para todo mundo. Então eu levei um choque de alta tensão, que seria das redes de transmissão. E a uma quadra da nossa subestação de energia. Levei um choque de 13 mil volts, é uma das outras coisas que eu acredito em milagre. De 100 pessoas que levam um choque de 13 mil volts, vai sobreviver uma, duas, muito machucada, queimada, com muitos problemas sérios. E eu levei um choque de 13 mil volts, tive alguns furos nos pés, furou meia, calçado, e quando esse choque me soltou, aí eu bati muito forte essa parte aqui das costelas, que é onde me machucou mesmo, mas do choque, então a própria medicina desconhece o motivo. Acredito piamente que, mais uma vez, fui abençoado com as graças de Deus e sobreviver e estar aqui para contar a história hoje. Nossa, alguém já viu algum vídeo na internet, um caminhão encostado numa rede de alta tensão? Você vê lá ele pegando fogo, estourando pneus.
E é metal, é borracha. Então, você imagina um simples corpo humano quando você leva um choque. Mas como que foi isso? Você estava no poste e aí como foi? Então tinha a gente com materiais de construção, vendíamos vidro, portas, parte de esquadrias. E num prédio, eu fui lá fazer a conferência da instalação dos nossos funcionários lá. E faltava a capa, que é o acabamento das portas e vidro e janela. E essas barras vêm com 6 metros. E como era lá no 4º andar, a gente, para não cortar tudo lá embaixo e errar as medidas, resolvemos levar inteiro. E eu fui ajudar um rapaz que fazia essa montagem. E como levar pelas escadarias uma barra de 6 metros? Então olhamos por fora a sacada. Vamos amarrar e vamos puxar, porque alumínio é leve. Então ele ficou lá embaixo. Larguei uma extensão como corda, porque era alumínio levinho. Ele amarrou, comecei a puxar. Nesse dia estava chovendo, inclusive. E a sacada estava com uma camada boa de água, que os ralos ainda estavam sujos, estavam em obra. Então tinha bastante água na sacada, com os pés lá dentro da água. Fui puxando esse alumínio com a extensão, fui puxando, até que ele chegou lá na minha mão. Peguei, tranquilo, agora o alumínio já está na mão, não escapa mais. Fui levantando, quando bateu no gesso em cima. Eu preocupado com o gesso em não riscar, não marcar, peguei o alumínio e fui trazendo para trás, cuidando do gesso. Quando eu levantei a barra de alumínio, encostei na rede de alta tensão, como eu estava no 4º andar, e a rede passava em frente ao prédio, deu na rede de alta tensão, formou o arco voltaico, né, que é, mesmo eu não encostando, então não posso precisar que eu encostei, mas mesmo não encostando no fio, principalmente com chuva, até 1 metro de distância, mais ou menos, a energia vai passar como se você tivesse encostado. Então, encostando ou não, a corrente elétrica, a tensão é a mesma. Então, vários fatores técnicos, né, que me fazem acreditar também que me favoreceu. Primeiro que o alumínio, a maior parte do peso estava para fora. E quando você leva um choque, você não controla mais os teus músculos, porque os teus músculos são controlados por corrente elétrica. E a corrente elétrica, como da rede, era muito mais forte que a do meu cérebro, você perde Mas eu não perdi a consciência. Eu estava ciente do que... Perde o movimento. Perde o movimento. Você não tem mais você dizer, eu vou afastar. Conforme o corpo foi vibrando, foi afastando, e quando a rede elétrica soltou, ela dá o famoso coice, que é onde me jogou para trás. Como eu estava dentro da água, essa energia passou pelo meu corpo e teve facilidade de passar. Então fui um condutor. Ela não precisou romper o meu corpo para poder se dissipar. Foi um dos fatores que salvou a tua vida. Que salvou a minha vida. A água que poderia ter te matado também, inclusive, né? Levar choque, porque quando dizem que tá com o pé dentro d'água, se levar choque é muito perigoso, foi um dos fatores que salvou a tua vida. Um dos fatores que salvou a minha vida. Olha que interessante. São várias coisas que acontecem na vida da gente que eu não sei exatamente qual é a explicação, porque mesmo estando dentro da água, com todos esses fatores, era para ser algo muito mais grave. E na sequência, uma coisa interessante, Robert, é que o rapaz que estava junto comigo, né, subiu para me encontrar morto. E dentro do apartamento, andando lá, depois, aquele cheiro de carne assada, eram meus pés, que tinham cozinhados com a eletricidade. A gente sabe que essa oportunidade, após esse fato, então eu já tenho 3 aniversários: o de nascimento, o do choque e do acidente de bicicleta. E o que você vai fazer ou está fazendo com a tua vida após essas oportunidades? A gente pensa mais nas atitudes. Somos seres humanos, somos fracos, né? E falta ainda muito amadurecimento para nós. Por mais que a barba comece a branquear, o cabelo começa a cair, a gente nunca para de aprender. Hoje eu procuro viajar mais, estar mais com os amigos, eu procuro viver mais a vida. Fiquei muito feliz em saber que talvez a minha história possa ajudar outras pessoas. E outra coisa que eu vou dizer para as pessoas, cicatrizes que ficam são para a gente ter memórias das coisas boas que a gente viveu. Então não podemos levar um olho ficou um pouco mais torto, ficou mais baixo, e daí? A tua vida é muito mais importante. A empresa, ela é importante, mas se eu for
Outras pessoas vão ficar tocando, mas a minha vida é a minha vida. Essa ninguém vai poder assumir. Você que está pensando em desistir na sua vida de alguma coisa, alguma barreira, algum tropeço que deu, lembre-se que a vida é um dom de Deus e nós não temos o direito de desistir. Levante-se e vá em frente. Os percalços da vida da gente servem para nos fazer mais fortes. Não desista da vida. Semanalmente nós postamos aqui vídeos que nos inspiram, que trazem ensinamento. Eita! Akira. É Akira? Ó. O gato deu uma patada na costelinha.